né, para estar ministrando a palavra de Deus. E nós vamos recebê-lo com muita alegria para que ele possa voltar outras vezes, né? Então vamos convidar o pastor Aia para estar ministrando a palavra. Vamos recebê-lo com alegria? Amém? Glória a Deus. É para voltar outras vezes, meu pastor, tá vendo? Graças a Deus. A paz. Estamos felizes de estar na casa do Senhor mais uma vez, nesta manhã, para podermos estar servindo a Ele. E é muito bom nós podermos ter esse privilégio, porque isso não é para qualquer um, é para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos vivido atualmente uma situação difícil, em que nós temos visto muitos jovens padecendo, morrendo. Eu, sinceramente, nunca vi tantos como tenho visto atualmente. E é incrível é que nunca a palavra de Deus foi tão pregada como tem sido pregada atualmente. Mas parece que as pessoas ouvem a palavra, mas ela não tem um verdadeiro significado para as suas vidas. E, infelizmente, tem se perdido, sem Deus e sem salvação. E uma responsabilidade nossa, de cada um de nós, é sempre nos preocuparmos com isso, em levarmos a palavra de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. De que forma podemos fazê-lo? É muito simples. Se cada um de nós nos preocupássemos em evangelizar uma pessoa sequer, o nosso número estaria dobrando. Já pensaram nisso? Cada um de nós se preocupar. Eu vou me preocupar, vou me responsabilizar em evangelizar uma pessoa. Não precisa ser duas, não precisa ser 10, 20, uma pessoa só. A nossa igreja, por exemplo, uma média de 100 membros mais ou menos, iria dobrar para 200. Assim, rapidamente. E nós podemos fazer isso começando na nossa própria casa. Nossos filhos, esposas, esposos, não é isso? Sobrinhos, tios, na nossa própria família. É um ótimo local para evangelizar, falar para eles que Cristo salva. E eles sem Cristo estão perdidos. E depois o quê? No nosso setor de trabalho. Eu tenho certeza que muitos irmãos têm amigos, companheiros de trabalho, que ainda não são salvos. Precisam da salvação em Cristo Jesus. E não existe pessoa melhor para isso do que você, para estar falando isso para ele. E aqueles que estudam na escola, na faculdade, e vamos pensar com carinho a respeito disso. Pensar assim, eu tenho o compromisso de levar uma alma a Cristo. Porque às vezes nós pensamos assim, olha, eu sou salvo, e basta. Né? Eu sou salvo e basta. Não, não é bem assim. Nós fomos salvos para servir. Nós fomos salvos para servir. Mas se eu não sirvo, para que estou aqui? Então, quando nós fomos resgatados, fomos salvos, o nosso Deus, Ele nos comissionou através de Jesus Cristo. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Simples assim, né? Muito fácil, né? Muito fácil. Vocês, creio que todos sabem, eu sou professor de crianças. E eu sempre digo para as crianças da minha classe que elas precisam falar de Jesus para outras pessoas. Eu contei um fato que eu vou contar aqui agora para um irmão ontem, que uma certa vez um irmão chegou para mim e falou assim, olha, Laís, você é um dos responsáveis pela minha salvação. Eu falei, mas como? Eu nunca te evangelizei. Ele falou assim, você falou para os meus filhos na classe, da sua classe, que eles precisavam falar para mim e para a mãe deles, que nós precisávamos crer em Cristo para a nossa salvação, senão nós iríamos para o inferno. E eles se converteram. Então, olha só, a responsabilidade é nossa, nós temos que fazê-lo.
E se nós pensarmos desta maneira e agirmos assim, gente, o nosso mundo vai dobrar rapidinho. Não adianta eu orar, mas não ter ação. Nós temos que agir. E o mundo está lá fora perdido, sem Deus e sem salvação. Precisamos de pessoas transformadas, que transformem vidas. E esse é deve ser o nosso objetivo. Amém? Já poderia sentar, né? Convido os amados a abrir suas Bíblias. 1 João, capítulo 4, capítulo 5, versículos 10 ao 13. 1 João, capítulo 5, versículos 10 ao 13. O tema da nossa mensagem é a mensagem da salvação. Amém? Não é amém, misericórdia. Amém? Leamos. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz. Faltou som. Vou repetir, versículo. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem testemunho. Alô, som. Desculpa, amados, ao vivo é assim mesmo. Vamos iniciar do versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Amado e querido Pai, mais uma vez nesta manhã estamos lendo a Tua Palavra, e lhe pedimos, Senhor, a Tua direção, a Tua orientação, para tudo aquilo que for dito aqui nesta manhã. Nós não conhecemos tanto e nem somos grandes pregadores, mas nós cremos num Deus que é grandioso e misericordioso, que é capaz de nos fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Lhe pedimos, Senhor, que o Senhor prepare os corações dos teus filhos para receber a palavra da tua boca nesta manhã. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados, poder sentar. A mensagem da salvação. Como eu já disse anteriormente, é dever nosso de pregarmos a palavra. E nós estaremos dividindo esta mensagem em alguns pontos. O primeiro ponto diz, a fonte da salvação. Nós sabemos que o nosso Deus, quando Ele criou o mundo, Ele criou com o objetivo ter um grupo de pessoas aqui neste mundo que o servisse, que o adorasse, que o louvasse. Deus criou toda a natureza, a terra, os mares, os vegetais, os animais, seres grandes, pequenos, e fez o homem e a mulher. E Deus disse para o homem, de toda a fruta que existe no jardim, você poderá se alimentar. Mas da árvore, da ciência do fruto, da ciência do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não poderão comer. Porque no dia que vocês se comerem dela, certamente morrerás e não mais viverás.
O nosso Deus, Ele deu essa ordem para o homem, e não era uma ordem muito difícil de ser cumprida. Era algo, digamos que bem simples. Mas, infelizmente, a mente do homem foi corrompida. Foi oferecido para ele algo que ele achou que fosse melhor do que aquilo que Deus poderia o oferecer. E o que aconteceu? O homem acabou desobedecendo a Deus. A fonte da salvação é o nosso próprio Deus, através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. O nosso Deus, bem antes de criar o mundo, bem antes de criar tudo isso que existe, que nós podemos alcançar com as nossas vistas, o nosso Deus já tinha preparado algo muito maior para cada um de nós, na sua infinita misericórdia. Ele tinha visto muito mais além do que aquilo que a vista humana poderia alcançar. E os atributos de Deus, como a onipotência, onisciência, onipresença, fez com que ele pudesse enxergar o mundo de hoje, o mundo atual, vir a mim e a você, na situação que hoje estamos vivendo neste mundo corrompido, que a cada dia se declina mais e mais para o pecado. O nosso Deus é um Deus incorruptível. A palavra corrupção quer dizer mudança. E o nosso Deus, Ele não muda. O que Ele foi no passado, Ele é hoje e será para todo sempre. Amém. É um Deus incorruptível. O nosso Deus é um Deus eterno. O nosso Deus é um Deus santo, justo. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que ama a mim e que ama a você. E que nos amou a ponto de preocupar com a minha e a sua salvação. Por isso, Ele nos ama e Ele quer salvar a todos nós. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus para conosco. Eu falei anteriormente que Ele nos amou. Ele não somente nos amou, mas Ele provou, Ele deu prova disso, enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, que poderia alguém até morrer por uma pessoa boa, mas morrer por alguém mau, um pecador, um condenado. Mas a palavra de Deus diz que Deus provou o seu amor para conosco, em que enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. 2. Necessidade da salvação. O ser humano, eu e você, nascemos em pecado, diz a palavra de Deus. Isso é algo muito sério. Uma certa vez estava conversando com uma senhora, lá em Maricá. Ele estava fazendo evangelismo lá em Maricá, e encontramos com uma senhora perfeita. Eu nunca tinha conhecido alguém como aquela pessoa. Era uma pessoa que nunca tinha cometido um erro na vida. Uma pessoa que nunca tinha cometido pecado, segundo as suas palavras. E, dentro de alguns minutos, pudemos mostrar para ela, dentro da palavra de Deus, o que era o pecado e qual a situação que nós estamos nesse contexto do pecado. E aquela mulher pôde compreender que ela não era tão boazinha assim como ela imaginava. E que ela também necessitava de perdão, o perdão de Cristo em sua vida. Mas o que é pecado? Pecado é algo que separa o homem de Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. E o pecado separa o homem de Deus. Salmo 51, versículo 5 diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Palavra de Davi.
Davi tinha consciência de que ele tinha sido concebido no pecado. O que é a concepção? Concepção é quando o espermatozoide ele se encontra com o óvulo. Espermatozoide masculino se encontra com o óvulo feminino. Essa junção acontece, quando acontece, chama-se concepção. Davi entendia que quando isso aconteceu entre seu pai e sua mãe, ele foi concebido. E nesse momento da sua concepção, ele já foi concebido contaminado com o pecado. Alguém tem dúvida disso? Uma vez, aliás, várias vezes perguntaram para mim, mas com que idade uma criança, ela precisa crer em Cristo para a sua salvação? Eu digo que eu não sei. Não se pode afirmar uma coisa dessa, porque quando termina a inocência, inicia o período da consciência. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, e nós já falamos aqui. Deus os colocaram no jardim, e Deus falou para eles, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas desta árvore especial, nessa vocês não poderão tocá-la. Até ali eles eram inocentes. Mas a partir do momento que eles se corromperam, eles deixaram de ser inocentes e se tornaram pessoas conscientes. Ou seja, eles passaram a ter consciência de que eles estavam errados. Eles tinham feito alguma coisa de errado. Tanto que quando Deus foi ao jardim, como fazia isso diariamente, para falar com eles, eles se esconderam. Por que esconderam? É porque eles passaram a ter consciência. É interessante que o nosso cachorrinho lá em casa, quando nós saímos, deixamos ele sozinho, e ele não faz nada de errado, quando chegamos ele vai correndo para encontrar com a gente. E aquela alegria, pula, brinca, né, com a gente, aquela alegria. Mas quando ele faz alguma coisa de errado, quando abrimos a porta, a gente pergunta, cadê Nupe? Nupe não aparece. Nupe se esconde. Esconde debaixo da cama, debaixo do sofá. Por quê? Ele fez alguma coisa de errado. Assim foi o homem quando pecou diante de Deus. Assim somos nós diante de Deus quando pecamos. Nós temos vergonha de Deus porque estamos em pecado. E quando Davi fala, em pecado me concebeu minha mãe, ele tinha plena certeza de que o pecado era passado de pai para filho. Oh, de repente você não sabia disso? Nós já nascemos contaminados com o pecado. E precisamos do perdão de Deus, reconhecer o sacrifício de Cristo, para que esse pecado seja perdoado, seja tirado, retirado de nossas vidas. Para que a culpa que nós nascemos com ela, que nós estamos carregando, possamos nos livrar dela. E quando mentimos, quando sentimos inveja, quando nos corrompemos, quando desobedecemos, Deus, o nosso Deus, Ele não fica satisfeito conosco, porque nós cometemos pecado. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Falam comigo? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, o nosso pecado. Ele odeia o nosso pecado. Ele odeia aquilo que fazemos que desagrada a Ele. O pecado, ele causa separação, como já falamos, né? Ele causa separação. Romanos 3:23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu gosto muito desse versículo. Esse versículo ele fala da realidade que o homem vive fora da presença de Deus, destituído fora da presença de Deus, fora da glória de Deus. Eu gosto muito desse versículo. O pecado separa o homem de Deus. Ele faz separação, diz a palavra de Deus.
os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, diz a palavra de Deus. E o pecado também mata. Romanos 6, versículo 23 diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Imagine bem, se você trabalha 1 hora, você tem direito ao salário de 1 hora trabalhada. Se você trabalha um dia, uma semana, um mês, você tem direito a um salário por aquilo que você fez, pelo seu trabalho. Ou que seja por dia, ou que seja por semana, ou que seja por mês, mas você trabalhou, você fez algo, você tem um salário a receber por aquilo que você fez. E com o pecado não é diferente. E a palavra de Deus fala bem claro a respeito disso. Você pecou, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 2 coisas separam o homem definitivamente de Deus. 2 coisas. Primeiro, morte sem Cristo. Há muitas pessoas que acreditam que mesmo depois de morto, ele pode ser salvo. Já deparei com pessoas assim. Mesmo depois de mortos, eles creem que ainda existe salvação. Amados, a palavra de Deus é bem clara e diz que está ordenado ao homem morrer uma única vez, uma só vez, vindo depois o juízo. Morreu, acabou, não tem mais nada. Então, o momento de você ter direito a uma salvação com Cristo, ter direito a uma moradia nos céus, na glória com Cristo, ter direito a uma vida eterna ao lado de Deus, é você tomar a sua decisão enquanto você está vivo. Vivo. Porque depois que você morrer, acabou. Virá somente o juízo após a morte. Outra coisa que separa definitivamente o homem de Deus é a subida da igreja. A palavra de Deus nos fala que no momento, no abrir e fechar de olhos, Cristo virá nas nuvens e levará a sua igreja consigo. Nós seremos arrebatados. Mas como isso irá acontecer? Cristo não irá bater na sua porta e dizer: oi, ei, você aceitou a Cristo? Você aceitou meu sacrifício na cruz do Calvário? Aí chega na casa de outro: oi, você... Não será dessa maneira. A palavra de Deus diz que nós seremos arrebatados, sem percebermos, no abrir e fechar de olhos. Vou piscar os olhos, pisquei, pronto, já foi. É assim, é rápido, dessa maneira, desse jeito. E alguns brincam: não, mas quando a minha esposa for levada, eu pego na perna dela e vou junto. Não será assim, não. Não será assim. Triste pensamento de quem pensa dessa maneira. Sabe o que vai acontecer e como irá acontecer? A palavra de Deus nos ensina que nós, quando cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos carimbados pelo Espírito Santo. Nós temos a marca do Espírito Santo de Deus em nós. E o que vai acontecer? Essa marca vai fazer com que nós seremos atraídos a Ele como se Ele fosse um imã. Nós seremos atraídos a Ele. Será dessa maneira. Aqueles que têm a marca de Cristo irão. Os que não têm essa marca de Cristo ficará neste mundo. As 2 coisas que separam definitivamente o homem de Deus: a morte e a subida da igreja. Uma certa vez, Jesus foi interpelado por um homem chamado Nicodemos. Este homem era um grande conhecedor da palavra de Deus naquela época, as leis, os profetas. Ele era mestre de Israel, ele ensinava a palavra. As pessoas iam até ele para aprender com ele. Ele era um professor, era um mestre em Israel. Mas ele não tinha conhecimento de que o homem, para ser salvo, ele precisava nascer
de novo. E quando Cristo fala isso para ele, ele diz o seguinte: mas como é que pode um homem depois de velho voltar para o ventre de sua mãe e nascer novamente? E Cristo pôde explicar para ele: olha, no momento em que a pessoa crê no Filho de Deus para a sua salvação, neste momento, ele nasce de novo. Todos nós precisamos nascer 2 vezes, para que morramos uma só vez. Vou repetir. Todos nós precisamos nascer 2 vezes, para que morramos uma vez só. Morte física, quando nós somos concebidos pelos nossos pais. Nascimento físico, quando nós somos concebidos pela nossa mãe e nosso pai. E nascimento espiritual, quando nós nascemos em Cristo. Quando nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Nasceu 2 vezes, vai morrer somente fisicamente. O corpo volta para o pó de onde veio, mas o espírito volta a Deus que o deu. Nasce 2 vezes, morre somente fisicamente, porque espiritualmente você vai estar eternamente ao lado de Deus na glória. Agora, se você nasce uma vez só, você morrerá 2 vezes. Você morrerá fisicamente e você morrerá espiritualmente. Quando Deus falou para Adão e Eva: olha, não come dessa fruta, se vocês comerem, vocês morrerão. E eu fico imaginando, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino o seguinte: eles pegaram aquela fruta, a Eva pegou, comeu, e depois pegou aquela fruta, deu para Adão, Adão também comeu. E após comê-la, eles devem ter se tocado e pensado assim: olha, eu não morri, eu estou vivo. Eu não morri. Mas Deus havia falado para eles ali de 2 mortes. Morte física e morte espiritual. Adão e Eva, daquele momento para frente, eles entraram no processo de morte. Eles começaram a morrer. Não sei quantos anos eles viveram, a Bíblia não fala, mas com certeza não estão vivos até hoje. Então morreram, com certeza. Morreram. Fisicamente. E a morte espiritual é a pior morte que existe. É bem pior do que a morte física. É a morte espiritual. E eles não só morreram fisicamente, como morreram também espiritualmente. Então é preciso que você nasça 2 vezes para que você possa morrer uma vez só. Porque se você nascer uma só vez, você morrerá 2 vezes, fisicamente e espiritualmente. E a palavra de Deus diz que a morte espiritual, ela é terrível. O homem, quando morre sem Cristo, automaticamente ele vai diretamente para o inferno, diz a palavra de Deus. Ele ficará lá no sofrimento, esperando o momento em que ele chegará diante de Deus, se ajoelhará e confessará a Cristo como Senhor, diz a palavra de Deus. E depois será lançado no lago de fogo, que é a palavra de Deus que diz que é a segunda morte, ou morte eterna. Olha a situação do homem sem Cristo. Olha a situação do homem que morre sem Deus e sem salvação. Eu estive falando com uma irmã essa semana, não sei se ela está presente aqui. Eu falei com ela, convidei para o esposo dela vir aqui de manhã para ouvir a palavra de Deus, que eu fiz um propósito de estar orando pelos esposos das irmãs que ainda não têm Cristo em suas vidas. Eu tenho orado por todas as irmãs. Desde quando cheguei aqui, eu comecei a observar que várias irmãs vinham sozinhas para a casa do Senhor. Não vinham acompanhadas. E várias delas, eu fiquei sabendo que o seu esposo ainda não crê em Cristo como seu Salvador. Eu me propus em orar por essas irmãs, orar por este lar, orar por esses maridos que ainda não conhecem a Cristo. Que se morrerem sem Cristo, estarão definitivamente perdidos. E ela falou o seguinte para mim, que ele acha que crer em Deus é o suficiente. E a palavra de Deus fala bem claro para nós. Crer em Deus é o dever de todo homem, mas nós devemos crer em Cristo para a nossa salvação. Cristo nos deu o seu Filho, para que nós, crendo nele, aceitando a ele, nós estaremos também aceitando ao Pai. E Cristo falou assim, olha, quem rejeita a mim, rejeita o Pai.
Quem recebe a mim, recebe o Pai. É muito simples. E vou repetir. Crer em Deus é dever de todo homem. Até Satanás crê. Ele crê e até estremece. Mas nós, para a nossa salvação, precisamos crer em Cristo como nosso Salvador. Provisão para a salvação. A provisão de Deus para a nossa salvação foi enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. A morte de Cristo, ela foi substitutiva, ou seja, nós deveríamos morrer. Sabiam disso? Nós, eu e você, nós deveríamos morrer. Mas o que adiantaria se nós morrêssemos? Nós falamos anteriormente que somos pecadores. E teria que morrer alguém que não tivesse pecado. Então Cristo veio para nos substituir. Ele veio e disse, olha, eu vim morrer no seu lugar. Eu vim dar a vida por você. Para que você tenha a oportunidade de crer em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então a morte de Cristo foi substitutiva. Ela foi também providencial. Deus providenciou o Cordeiro para que fosse imolado, fosse morto. E através da morte dele, nós pudéssemos alcançar essa salvação. E a provisão também foi salvadora. 2 Coríntios 5, versículo 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só como a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa para conosco. Vou repetir o versículo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Mas eu falei aqui anteriormente que nós fomos concebidos no pecado. Como é que Cristo pôde viver neste mundo sem ter pecado? A diferença é que a concepção de Jesus não foi entre um homem e uma mulher. Foi entre a mulher, Maria, com o Espírito Santo de Deus. Assim pôde quebrar uma condenação, uma maldição que existia sobre o homem, sobre toda a geração que veio de Adão para cá. Essa maldição foi quebrada com o nascimento de Cristo. E com a sua morte, nós podemos alcançar a salvação nele. Quatro, o presente da salvação. Deus providenciou a salvação e lhe dá de presente, de graça. Aí você pergunta, mas não custa nada? Custou sim. Custou a morte de Cristo. Custou a morte do Filho de Deus. Mas para nós, a salvação não tem custo algum, a não ser crer em Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando se fala em presente, é bom que nós entendamos o seguinte, presente é algo que recebemos sem merecermos. Uma pessoa que vai te dar um presente não vai ficar te observando para ver se você merece ou não. Ele vai comprar o presente e vai te dar. E a pessoa que recebe o presente fica feliz de receber o presente. Feliz da vida. Vocês já me viram feliz? Hã? Está rindo, Ricardo? Como presente me dá. Vocês vão me ver feliz da vida. Não quero nem saber por que eu estou recebendo. Vou ficar feliz, vou agradecer, vou sorrir a beça. E presente é isso, é algo que nós recebemos sem merecermos. É de graça, é espontâneo de quem dá. É espontâneo. Mas como receber este presente? Vou tomar um pouquinho d'água aqui para melhorar minha garganta. Me perdoe. Pastor Adriano, quebrei. Cadê ele? Quebrei. Como receber esse presente? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias nesse texto. Eu tenho citado aqui, lido, sem vocês acompanharem, mas esse eu faço questão que os irmãos me acompanhem nessa leitura desse texto, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10.
Todos acharam? Amém? Leamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A pergunta foi: como eu posso receber esse presente? A palavra de Deus é bem clara. Com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Há muitas pessoas que vivem a vida inteira na igreja e nunca, em momento algum, ele parou para se perguntar: o que está fazendo ali? O que eu estou fazendo aqui? De repente ele está acompanhando porque os avós eram crentes e o levavam para a igreja. De repente está indo porque os pais eram crentes e o levavam para a igreja. E ele acha que é crente. E você pergunta: não, eu vou para a igreja, eu vou todo domingo, eu vou pela manhã, eu vou à tarde. Alguns falam assim: eu nasci num lar cristão, eu nasci na igreja. Não ouvimos isso? Eu nasci na igreja. Amados, nada disso te dá garantia de vida eterna. Nada disso te dá garantia de vida eterna. A palavra é bem clara: com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão. Eu faço questão, quando alguns irmãos aqui já trabalhando comigo, lá na base missionária, eu faço questão de orar com a criança, para que a criança fale com a sua boca que quer receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele pede para Cristo entrar em seu coração e perdoar o seu pecado. É assim que se recebe esse presente. A pessoa tem que falar com a boca dela que quer Cristo em seu coração, em sua vida, para que ela possa recebê-lo. Frequentar a igreja não salva ninguém. Ser filho de crente não salva ninguém. Cantar em conjunto, em grupo jovem, tocar instrumento, nada disso salva ninguém. O que salva é Cristo. É o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É reconhecê-lo, é abrir a sua boca e confessá-lo como Senhor e Salvador. Porque você tem duas opções: ou você confessa em vida para a sua salvação, ou vai ajoelhar diante dele lá no juízo final, no último dia, e confessa para a sua própria condenação. Mas você vai confessar com certeza, diz a palavra de Deus. É preferível confessar em vida. Abrir a sua boca e falar: Senhor, entre em meu coração. Entre em meu coração, Senhor. Perdoa o meu pecado. Eu quero morar no céu contigo. É muito simples, mas isso implica uma série de coisas que atrapalham, impede a pessoa de ir a Cristo. E ele se torna uma pessoa religiosa. Ele é um grande religioso. Ele é um grande conhecedor da palavra de Deus. Ele é um religioso. Ele é um grande conhecedor da palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. Porque é algo que só acontece quando você tem um momento, você, seu e dele, você e ele. Mesmo que você esteja numa multidão imensa, mas é você e ele somente. Onde você pode chegar diante dele e falar: Senhor, eu quero o Senhor em minha vida. Entre em meu coração, perdoa o meu pecado, para que eu possa ter garantia de vida eterna contigo nos céus. E quantas pessoas hoje, em nossos dias, têm ido para a sepultura sem Deus e sem salvação? Pessoas que são conhecedores da palavra, que já leu tantas vezes, muitas vezes. Pessoas frequentadoras de igreja, cantores de coral, cantores de grupos jovens da igreja, e que simplesmente têm ido para o inferno. Porque em nenhum momento de sua vida ele se preocupou em abrir a sua boca e confessar a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
Glória a Deus. Queria